Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar domínio de uma função, mais precisamente, estudo do domínio de uma função. Quando a gente trabalha com variáveis, teoricamente, variáveis assumem qualquer valor. Então, qualquer valor, o x, por exemplo, pode assumir qualquer valor, o y pode assumir qualquer valor, mas quando a gente está trabalhando com uma função, não é bem assim não, tá? Porque a gente vai relacionar o x com o y, mas às vezes pode dar algum probleminha e a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, por exemplo, o perímetro de um quadrado é dado em função da medida do seu lado, x, pela lei da formação, y é igual a 4x. Então, o perímetro é y e x é o lado do quadrado, tá? Então, só recordando aqui, ó, se eu fizer um quadrado aqui, né? Então, o lado do quadrado é x, e quando você multiplica x vezes 4, você tem o perímetro, tá certo? Bom, acontece que essa medida x aqui não pode ser zero, e muito menos ser um número negativo, porque não tem lógica, eu estou falando de medida, então na medida não pode ser negativa e não pode ser zero, porque se for zero não é quadrado, como é que um negocinho mede zero, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, olha, nesse caso, o x tem que ser um número real positivo, né? Ou seja, x pertence aos reais. Esse asterisco significa que não pode ter o zero, e o maisinho significa que aqui só tem números positivos, tá? Então, esse x tem que ser um número real e positivo. Por quê? Porque não existe medida de lado nulo ou negativo. Então, como exemplo, o x nunca poderá assumir o número menos 2 e muito menos o zero. Deu para entender, né? Como já vimos, os valores que y assumirá dependem dos valores de x. Acabei de falar aqui, né? Então, eu posso dizer assim para vocês, o perímetro é o y. Oi? O perímetro é o y. Então, e o y, ele vai depender do x. Então, se esse x for 2, né? Se esse x for 2, então o perímetro vai ser 4 vezes 2, que dá 8, tá? Então, todo y depende do valor de x. Para cada valor de x, nós teremos, olha, para cada valor de x, nós teremos um valor correspondente de y. Agora, vamos continuar a falar sobre esse problema, que é os valores que não servem, que não vão dar certo. Então, nós temos aqui uma função dada pela fórmula y é igual, ó, a 1 dividido por x, uma fração, 1 sobre x, por exemplo. Então, isso aqui é uma fração, e com fração a gente tem que tomar cuidado, porque fração é divisão, tá? E não existe divisão por zero. Por isso aqui está escrito, olha, a variável x não pode assumir o valor zero. Quando eu digo não pode assumir, é que ela nunca vai ser zero, tá? Por quê? Porque a fração 1 sobre zero não existe. Não existe 1 dividido por zero, você lembra? Fração é uma divisão, e não podemos dividir por zero. A gente já viu isso muitas e muitas vezes. Portanto, a variável x pode assumir qualquer valor real menos o zero. E como é que a gente representa o domínio desta função que eu acabei de dar aqui? A gente representa dessa seguinte forma. Dzão é o domínio, que é igual a abre chaves, e aí a gente coloca x pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número real, menos, né, tal que x é diferente de zero. Então, essa barrinha aqui a gente lê tal que. Existe outra maneira também de representar, eu vou escrever ela aqui para vocês, tá? Ou, você escreve, o domínio é igual ao conjunto dos números reais menos quem? O número zero. Então, o domínio é igual ao conjunto dos números reais, significa qualquer número real, menos o número zero. Então, existem duas maneiras de representar o domínio, ok? Aí, lá em cima, eu falei do perímetro de um quadrado, o perímetro y de um quadrado, né? Então, vamos continuar a falar sobre ele aqui, ó. No exemplo do perímetro do quadrado, como que a gente vai indicar o domínio? Lembra que lá em cima nós falamos que o domínio do perímetro do quadrado não pode ser nem número negativo e nem zero.
ou seja, só pode ser número positivo. E número positivo significa número maior do que zero. Então, o domínio será indicado por D, que é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero, tá? Uma vez que não existe lado de quadrado negativo e nem medindo zero. Vamos ver mais uns exemplos? Então, nesses exemplos, a gente vai falar sobre as condições de existência das operações. As operações, as funções que a gente vai trabalhar aqui, elas não estão inseridas num contexto, né? Quando eu falei no perímetro do quadrado, é uma função inserida num contexto, que é perímetro do quadrado. Aqui não, eu estou te dando uma operação. E aí você precisa conhecer as condições de existência dessas operações. Pessoal, geralmente, nosso problema é com fração e com raiz, tá? Então, eu coloquei aqui uma função, f de x, ó, f de x. E essa função é uma fração, onde o numerador é uma raiz e o denominador x menos 2. Então, aqui é bem problemático, porque a gente tem fração, tem denominador, né, que não pode ser zero, e nós temos também uma raiz. Então, a gente precisa conhecer a condição de existência da raiz. Então, qual é a condição de existência? Vou representar a condição de existência aqui por um CE, tá bom? Então, vamos lá. Condição de existência de uma raiz. A condição de existência de uma raiz, qual que é? É o radicando. Quem é o radicando? É o número que está lá dentro. Número que está lá dentro, quem que é? X mais 1. Esse x mais 1, obrigatoriamente, obrigatoriamente o quê? O que tem que ter dentro de uma raiz para a gente poder calcular? Uma raiz quadrada, desculpa, esqueci de falar, raiz quadrada, tá? Uma raiz quadrada, a gente só consegue calcular a raiz quadrada de números positivos ou zero. Zero, número positivo, tá? Então, esse número que está aqui dentro, obrigatoriamente tem que ser o número maior ou igual a zero, tá? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Bom, e daí, professora, como é que eu faço com isso aqui? Gente, vamos fazer aqui uma continha. Se eu te desse essa continha para você resolver, x mais 1 igual a zero, e eu quero isolar o x, o que que você faz? Pega esse 1 e joga para o outro lado. Ele está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, a resposta é x igual a menos 1, né? Aqui não está igual, tem um sinal de maior ou menor. Mas esse sinal de maior ou menor, ele separa dois lados também. E a maneira de resolver isso é deixar o x sozinho, tirar um daqui e passar para o outro lado. Então, você vai fazer da mesma maneira que a gente fez aqui, tá? Então, vai ficar como x é maior ou igual, o mais 1 passa para lá, menos 1. Então, já achei uma das condições de existência, porque nessa questão nós temos duas condições de existência. Qual é a outra condição de existência? A outra condição de existência é a do denominador. Numa fração, o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, qual é a condição de existência desta daqui de baixo? De x menos 2, que é denominador. Então, a condição de existência é o denominador x menos 2 obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E esse diferente separa dois lados também. Tem que deixar o x sozinho. Então, esse menos 2 passa para o outro lado, somando, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho duas condições de existência. E aí, para a gente fazer o domínio, a gente vai incluir as duas, tá? Então, o domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tá o quê? Escreve isso aqui lá em cima, ó. X é maior ou igual a menos 1 e x tem que ser diferente de 2. Pronto, esse é o domínio desta função, ok? Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho esta função, g de x. G de x é igual à fração x mais 8 sobre x mais 3. Qual é o nosso problema nesta fração? Denominador, tá? O denominador é o problema que a gente tem. Então, esse aqui tem que tomar
cuidado, tem que tomar cuidado. E aí, o que a gente faz? Condição de existência. Qual é a condição de existência de um denominador? É que esse denominador tem que ser diferente de zero. Então, x vai ser diferente, o 3 passa para cá, menos 3. Portanto, qual é o domínio? O domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 3. Quando é só um númerozinho assim, a gente pode colocar um número, tá? A gente pode colocar d é igual aos reais menos quem? O menos 3. Mas só podemos fazer isso quando for um númerozinho só, tá? Exemplo 3. Determine o... Ixi, por que eu escrevi tanto hx aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu apagar aqui, tá feio. Determine o domínio dessa função hx, que é igual a raiz quadrada de x menos 8. Olha, apareceu uma raiz. Então, a gente tem que saber a condição de existência dessa raiz. Então, a condição de existência de uma raiz. Condição de existência significa uma raiz só existe se, tá? Então, essa raiz só existe se o que está lá dentro, que é o x menos 8, for maior ou igual a zero. E aí, você deixa o x sozinho. Esse menos 8 passa para lá, mais 8. Portanto, o domínio dessa função vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 8. Pronto. Só isso. Fácil, né?